Olá pessoal, tudo bem? Tá começando mais um programa Bate-Papo de Terça, toda terça-feira às 19h30 aqui. A gente tá ao vivo e sempre com uma entrevista bacana. Hoje o assunto é importantíssimo, utilidade pública, e você vai ver quão importantes são as informações de hoje. Mas antes de eu passar para a nossa entrevistada, como nós fazemos toda semana, entramos ao vivo aqui na nossa página no Bate-Papo de Terça e vamos compartilhar. Então eu vou entrar na minha página, tá aqui, opa, tô errando aqui, vamos lá, vou entrar, vou compartilhar e convidar os amigos para estarem compartilhando também. Vou aqui, compartilhei na minha página, tá aqui, e vou compartilhar nas minhas páginas também, né? Tá aqui, ó, estou compartilhando, tá aqui. E para que você também entre ao vivo, convide os amigos para estarem aqui com a gente, que hoje o assunto é importantíssimo no Bate-Papo de Terça hoje, junto com a doutora Fernanda Matrone. Doutora Fernanda, seja muito bem-vinda. Obrigada. Estou aqui compartilhando também. Bacana, esse é importante. Para você que está entrando ao vivo, vamos compartilhar e convidar os amigos para estejam aqui com a gente também, compartilhando, porque o assunto é importante, de utilidade pública. Já quero mandar um beijo para o Fernando Belisário, que ele já está sintonizado com a gente. Beijão, meu amigo. Obrigado pela audiência. E vamos conversar um pouquinho, né? Vamos falar sobre audição. Olha, ela aqui antes já estava falando coisas importantíssimas. Os números são assustadores. Principalmente para o público jovem que está aí, enfim, a nossa população tende a ter um problema grave de saúde no futuro. Claro, então a gente tem que preservar e tem que cuidar. Então, com os cuidados, nós não teremos problemas. Doutora Fernanda Matrone, seja muito bem-vinda. Você é fonoaudióloga. Sou fonoaudióloga, formada pela PUC Campinas, especialista em audiologia clínica. Audiologia clínica. Isso. Você é natural de onde? Então, eu sou de Guarulhos, mas com 4 anos eu fui para Rondônia e eu falo que sou rondoniense de coração. E quando me perguntam de onde eu sou de Rondônia. Rondônia. E aí você foi para Rondônia e voltou de novo para Campinas? Voltei na época da faculdade, né? Porque lá a gente é muito escasso e vim para cá, fiz faculdade, fiz especialização, retornei, morei alguns anos e depois juntei a cara e coragem e voltei para a cidade grande novamente. E por que você foi escolher essa área de fonoaudiologia? Bom, eu tenho uma prima que tem problema de audição e eu cresci com ela e eu sempre achei super bacana essa parte de Libras. Na época a gente usava muito Libras, que é linguagem de sinais. Então, sempre achei maravilhosa a parte de ouvir, assim, achava o máximo. E resolvi para fono. Olha. Né? Então, eu prestei fono e engenharia civil. Aí eu só passei nas faculdades que eu prestei para fono. Tá. E engenharia civil não passei nenhuma. Eu falei, bom, então vamos fazer fono. Bacana, mas eu acho que assim, tudo lá em cima o homem direciona para o melhor caminho. Né? Ainda bem que nós temos hoje a doutora, tá aqui, a doutora Fernanda, especialista. Os números que ela trabalha, a quantidade de pessoas que ela vem para poder ajudar e direcionar é super importante, né? Vamos falar um pouquinho, o que vem a ser fono? Qual que é o principal trabalho da fono, né? Fonoaudiologia, o que ela faz? A fono, ela trabalha, a parte de fono a gente pensa em voz, né? E a audiologia na parte de audição. Mas é muito mais que isso, a gente trabalha com deglutição, a fono trabalha em UTI neonatal, UTI adulta, tem a parte de voz, de fala, de dicção, olha. Tem a parte de terapia de criança que não fala foneticamente correto, tem a parte de leitura escrita, parte de crianças com deficiências neurológica, autista, e essa parte de audição que não é só ver a orelha, né? A gente tem muito processamento auditivo crescendo aí, que é como o som processa. Então, às vezes a criança tem uma dificuldade na escola e é pelo fato de não processar a informação auditiva corretamente. Peraí, vamos repetir de novo. Olha quão importante que ela está colocando aí. A criança, quando ela não está indo bem na escola, qual é o problema que ela pode ter, então? Ela pode ter uma alteração de processamento auditivo. O som não processa a informação corretamente e ele tem um distúrbio. Então, é aquela criança que está desatenta, tem a audição perfeita,
mas não compreende o som no cérebro. Então tem uma terapia específica para isso, em cabine acústica, para que a criança tenha um melhor desenvolvimento na escola. Bacana, então você está vendo, hein? Você viu que de repente a criança está indo mal na escola, pode ser um caminho fazer o teste de audição para poder verificar se ela está tendo alguma dificuldade, né, na audição e corrigir esse problema para que ela consiga ir bem na escola, né? Também. E além do problema de processamento, tem muitas crianças que têm perdas auditivas leves. Por quê? 3 infecções de ouvido, criança tem muita infecção de ouvido, pode causar perda de audição leve. Então, 3 infecções durante um período de 1 ano pode causar uma perda de audição leve, e é aquela perda que a gente não percebe. Mas essa infecção, vamos colocar principalmente as crianças pequenas que nós temos, Isso. né? Ela está lá, ela teve uma gripe, um resfriado, um refluxo que entrou. Isso. Então, são as otites. Tá, otite. Quem tem muito otite pode ter problema. Pode ter problema. E daí essa criança entra na escola, é uma criança arteira, uma criança desatenta e tem uma perda de audição leve. Então, assim, eu sempre digo para os pais, quando eu dou palestra, que é importante fazer sempre um exame de audiometria quando essa criança vai começar a alfabetização, para a gente ver se está tudo ok. Porque às vezes ele tem uma dificuldade para ouvir e a gente acha que é uma criança arteira. Olha quão importante, você está vendo? Enquanto a gente está conversando aqui, eu estou compartilhando, e você que está nos assistindo aí, clique em compartilhar aí embaixo, compartilha e convida os amigos também para estarem assistindo. Você viu que quanta informação a gente começa a ter aqui importante? Se essa criança está indo mal na escola, de repente ela pode estar com problema de audição. E aí vem um caminho que nós temos que ajudar. Isso. E aí, você viu que ela deu uma dica aqui. A criança, antes de fazer a alfabetização, de repente fazer um teste de audição, para ver se ela tem algum tipo de problema. E se você corrige esse problema cedo, consegue se reverter ou não? Aquele problema vai estagnar. A perda de audição, se ela estiver na crise da otite, quando a infecção melhorar, a gente vai tratar essa perda. Agora, se já é uma perda sensório-neural, que já atingiu cóclea, nervo, ela é irreversível. Aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Eu já vi várias crianças, e eu vou colocar também, a minha filha também, ela chegou a colocar um dreninho, porque ela estava tendo. O dreno faz mal ou não? Não, é pra gente evitar as infecções de ouvido. É pra evitar. Porque daí vai drenando as infecções e essa criança evita o processo de infecção. Bacana. Você está vendo? Você começa a estudar, você começa a ver. Eu estou fazendo pergunta de lei. Tem pergunta? Manda pergunta para cá que a gente vai estar respondendo e vai estar tentando sanar todas essas dúvidas, né? Quero mandar um beijo para o Fernando Belisário, para o Silvio Roberto Cardoso. Silvio, beijão. O João Paulo Magalhães também, ele está aqui, já manda uma boa noite. João Paulo, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. A gente está aqui, está começando a falar sobre fonoaudiologia. Qual é a idade que se faz um teste para uma criança para identificar problema de audição? Logo que nasce ou depois? Tem alguma idade específica? Hoje é lei, a criança nasce, a gente já faz o teste da orelhinha. Então, essa criança não sai da maternidade sem fazer esse exame. Uhum. Porque hoje tem muita questão do implante coclear, não é muito a minha área, tá? Mas hoje em dia a gente já diagnostica a perda de audição, a criança num período de 30, 60 dias faz todos os exames e tem muitas crianças que se encaixam no quadro de implante coclear e vão para o implante. Tá? Não é muito minha área, né? Eu sou da parte mais do aparelho, mas existe sim isso, então é lei, tá? É lei desde 2004. E agora, em todos os hospitais, ninguém mais sai sem o exame. Bacana. Então você viu que logo pequenininho já faz o exame para poder identificar se tem algum tipo de problema, né? Só que daí o que acontece? Faz quando nasce e a gente não tem o hábito de continuar fazendo esses tipos de exames ao longo da nossa vida. De quanto em quanto tempo é necessário fazer o exame? Eu sempre sugiro, então, quando nasce, depois quando está no período de alfabetização, eu sempre falo assim, alfabetização, 4ª série, agora é 9º ano, e depois a gente pode estar fazendo a cada 5 anos, e depois dos 70, eu, Fernanda, sempre sugiro a cada ano. Porque a gente, eu falo que não são só as rugas dos cabelos brancos, a gente também tem um envelhecimento interno da orelha, e depois dos 70, assim, é mais brusco, a gente tem que ir acompanhando isso para evitar deixar chegar num nível muito grande, muito
brusco, né? Bacana. Muito severo. Bacana. Nós estamos conversando aqui que eu acho que as perguntas começam a aparecer e você que tem pergunta, manda a pergunta para cá para a gente tentar ir sanando todas essas dúvidas que vocês têm. Essa fase do jovem, a gente falou dos pequenos que entram, na fase depois pré-jovem ali, dos 9 aos 12 anos, 13 anos, o que pode gerar, de repente, nesses jovens algum tipo de problema de audição? Na verdade, assim, a gente não tem nada hoje comprovado, alguma coisa que possa existir, né? Tá. A gente tem algumas doenças que a criança pode ter, que pode vir a dar, por exemplo, cachumba, meningite, mas é um caso muito específico, tá, né? Mas a grande preocupação, não sei se você já quer que fala, são os fones de ouvido. Assim, é assustador a expectativa do que o fone de ouvido vai causar. Vai mudar toda essa concepção de perda auditiva. Hoje eu vejo que cada vez as pessoas mais novas, né? Eu falo que os 1960 já estão tendo perda de audição. Antigamente eu só atendia pessoas de 80, 90 anos com perda. Hoje eu já vejo que pessoas de 50 e 60 já têm indicação de aparelho auditivo. E dizem que por conta dessas crianças estarem fazendo uso de fone de ouvido, nós daqui 20 anos vamos estar adaptando aparelhos auditivos em pessoas com 20 a 30 anos. Não, vamos repetir de novo porque o número que ela está me passando aqui é impressionante. Vamos repetir de novo. Então, isso a gente vê nos congressos de otorrino pediátrico, de fono, que daqui 20 anos a expectativa é de estarmos adaptando aparelhos auditivos na população de 20 a 30 anos, por conta do uso excessivo de fone de ouvido, né? Então imagina, às vezes eu dou exemplo até de casa, eu vejo os meus sobrinhos, a gente não precisa ir muito, é só ir num ponto de ônibus. Quantas pessoas a gente vê num ponto de ônibus com fone de ouvido, né? E as crianças, elas acordam, colocam o fone de ouvido, joga no tablet, joga no celular, assiste alguma coisa com o fone de ouvido. Muitas vezes vão dormir, as mães tiram o fone do ouvido com essa criança dormindo. E sem contar os adolescentes que estão no ponto de ônibus ouvindo fone o dia inteiro, vão para academia com fone. Então, a gente compara com a perda auditiva induzida por ruído de fábrica. Nossa. Hoje em dia, toda essa parte ocupacional já tem a medicina ocupacional uma preocupação, as pessoas usam abafador, tem os exames periódicos. Então, o cuidado já é bastante grande em relação a isso. A gente não vê tantas pessoas de indústria perdendo audição. Certo. Então, eles comparam os fones de ouvido com esse tipo de perda, porque é uma perda auditiva induzida por ruído. E aí, essa perda de audição, quando ela fala fone de ouvido, aí eu perguntei para ela, tem diferença daquele fone que você coloca dentro, aquele que fica aqui fora e tudo mais? Na verdade, não é a diferença do fone, é a quantidade de horas que você usa. O que a gente sugere é 60 a 60. Então, 60 minutos de fone de ouvido a 60 decibéis. Hoje, alguns celulares têm... Gente, tem gente de Rondônia me vendo! Olha! Beijo, Pedro! O pessoal tá acompanhando. Que legal! Então, o que a gente sugere é 60 minutos a 60 decibéis, né? O que é 60 decibéis? É quando a gente coloca o fone de ouvido, independente de qual seja, e a pessoa que está do lado, ela não ouve aquele né? Então vamos lá, vamos repetir de novo. Você tá vendo que ela tá dando a explicação? Que ela coloca o fone de ouvido e a pessoa que está do lado não pode escutar o barulho, é isso mesmo? Ela não pode. Só você tem que ouvir o que está saindo pelo seu fone. E se a pessoa estiver escutando, o que está acontecendo com ela? Ela está estimulando muito as células ciliadas dela, que provavelmente vão morrer e vai dar início a uma perda. Isso acontecendo todos os dias, várias horas por dia, ao longo da vida, ao longo de muitos anos, ela vai ter uma perda auditiva mais cedo. Então, você está vendo que os jovens, se você que está aí, que tem um jovem na sua casa que fica escutando aquele fone de ouvido que ele está escutando muito alto, pode gerar consequências para o futuro. Não é agora. Se a gente fizer exame, tem muita gente que fala, eu fiz exame e está tudo normal. Gente, não é agora, é uma coisa diária, pouquinho de cada vez. Degenerativo ao longo do tempo, né? Isso. Bacana. Então vamos lá, o Fernando Belisário ele coloca aqui, esses exames se faz na rede pública? Consegue se fazer ou não?
Consegue. Aqui em Campinas eu sei que o Unicamp faz, a PUC faz. Eles também têm o serviço de adaptação de aparelho auditivo. Demora muito, gente. Eu vejo pelos meus pacientes que às vezes demora para eles conseguirem um aparelho auditivo em torno de 7 anos. Bacana. Tá? Convênios fazem esses exames, todos os convênios. Hoje em dia os convênios que não fazem, você pode fazer, eles reembolsam. Bacana. Ó, e aí o Pedro Vieira, de Rondônia. de Rondônia. Pedro, beijão pra você. E ele coloca, tem alguns uso seguro do fone de ouvido? É aquilo que a gente falou, usar em torno de 1 hora por dia, né? Em torno de 60 decibéis. É baixo. É muito baixo. É baixo, não adianta você colocar lá e achar que tá bacana e tal. E não só o fone de ouvido, ou qualquer tipo de som muito alto, né? Ele pode... Pode. A gente fala que mata células ciliadas, né? É verdade que tem muito artista que está tendo problema na área de audição? Tem bastante músico que já está tendo problema de audição. Agora o que eu tô lembrando é o cantor do Coldplay, eu já sei que ele já usa aparelho auditivo. Tem vários outros, se a gente colocar no Google aparece fotos de vários que estão tendo problemas de audição e principalmente o zumbido. Zumbido? Olha só. O zumbido é um barulho que às vezes a gente pergunta, tem um chiado na orelha, um grilo, uma cigarra, uma cachoeira, uma panela de pressão? É um barulho que está contínuo. Tem gente que percebe mais à noite, tem gente que é mais de manhã e tem gente que fica com esse barulho o dia inteiro na cabeça. E ao longo da vida, ao longo que a perda vai piorando, vai ficando mais contínuo e mais intenso. Já tive paciente que entrou no meu consultório e falou, se você não cuidar e curar do meu zumbido, eu vou me suicidar em 30 dias, porque deixa a gente maluco. Olha que interessante. Então você está vendo que o problema de audição ele é muito mais sério e grave do que nós podemos imaginar. Porque você está vendo que às vezes um pequeno barulhinho, um zumbido, a pessoa pode cometer o suicídio. Então são coisas que nós precisamos prestar muita atenção no que está acontecendo, né? A Maria José Santos, para crianças de 1 ano, é possível saber se tem algum problema de audição? Existe. O exame de audiometria não tem como fazer nessa criança, porque eu preciso da resposta dela. Mas tem como a gente fazer emissões otoacústicas e o BERA, que são exames que não precisa da resposta da criança, que a gente vê movimento de célula, que a gente vê como esse som está chegando no cérebro e a gente consegue saber se a criança está ouvindo ou não. Bacana, isso é importante. Aí a Ellen Fernanda Silva, né? Ela coloca aqui, excelente profissional. Ellen, beijão pra você. Ellen. A Ellen é da fábrica, lá da Civantos. Bacana. Pessoal da Rexton. Beijo, Ellen. Beijo, Ellen. Obrigado pela audiência. O Danilo César. Boa noite, minha filha tem 10 anos, ela tem pequena perda de audição, fez operação que saiu uma secreção com odor forte, agora ela escuta chiado e tudo muito alto. Tem que operar novamente? Bom, essa questão de operação, né, ela geralmente não, quem resolve é o otorrino, não é a fono. O que a gente teria que ver é o nível dessa perda de audição e esse cheiro forte era infecção. Então essa operação que ela deve ter feito provavelmente foi colocar o dreno, que você falou que a sua filha colocou, para a gente ir drenando essa infecção para melhorar. Então teria que fazer um novo exame auditivo para ver como que tá, e daí a gente faz a indicação do otorrino para ele analisar se precisa operar novamente. Então tá vendo que isso é importante, quando você vai... Você tem que estar procurando o médico constantemente, não é só uma única vez, você procura constantemente, né? A Laiane, tá aqui, Nepomucena, gripe muito forte ou quem tem problemas de sinusite forte pode perder a audição? Na verdade, a gripe muito forte, a gente tem ligação, nariz, garganta e orelha tem ligação. Então, quando a gente tem sinusite, seios nasais todos entupidos, pode sim tampar tubo auditivo, você tem a sensação de ouvido tampado, de que perdeu a audição, tá? Mas quando tratado isso, provavelmente volta ao normal. Bacana, então tem que estar procurando médico. E aí o que acontece? A gente trabalha na audição. Como ele tem ligação, de repente pode ser algum tipo de consequência, né? Isso, de outras... na verdade, tem consequência. Tá? Então por isso que você tem que prestar bastante atenção. A Lauane, ela sou de Caruaru, Pernambuco. Beijo,
Beijo, Lawane. Obrigado pela sua audiência. Aproveita e compartilha aí para vocês que estão nos assistindo hoje no Bate-Papo de Terça com a doutora Fernanda Matroni. Ela que está falando sobre problemas de audição. A gente daqui a pouco vai falar também dos aparelhos. Bacana aqui, assim, tem muita tecnologia boa que às vezes a gente olha o pessoal antigo que não gostava de usar porque o aparelho era muito alto, muito grande, chamava atenção, tal, que as pessoas queriam ser um pouquinho mais discretas, né? E aí hoje elas conseguem usar um aparelho que pequenininho. Nem percebe, as pessoas nem percebem. Só se ela olhar dentro do ouvido da pessoa, às vezes que vai perceber. E tem uma série de tecnologias aqui bacana que a gente vai estar mostrando também para você que está nos acompanhando aí. Aproveita e compartilha também. Muita secreção no ouvido pode causar perda de audição em crianças pequenas também, né? Pode, é aquilo que a gente falou, né? 3 otites pode causar perda de audição leve em crianças pequenas. Uhum. Aí o Danilo César, ele coloca aqui, né? Seria por causa da amamentação. Procede essa informação? Procede. O bebezinho, quando ele nasce, a tuba auditiva dele tá reta. Ele ainda não tem uma formação igual a nossa, tá? Então, na hora de amamentar, sempre tem que estar inclinado. Por quê? Porque como a gente tem ligação, quando a criança deglute, esse leite pode escorrer para a orelha. E daí causa infecção de ouvido nos bebês, né? Então, eu não indico, não sugiro que as mães amamentem deitadas. Eu sei que às vezes está cansada, ajeita a almofada, tudo, mas assim, é melhor a mãe estar sentada e a mãe mal posicionada, a mãe ter uma dor nas costas do que a criança ter uma infecção. Você sabe que nós tivemos aqui a doutora Tânia, quero mandar um beijo para ela, a doutora Tânia, que é pediatra também da PUC. Ela fez uma tese e eu fiquei assustado que a amamentação do neném, da mamadeira, tem que tomar muito cuidado, principalmente. Porque ela falou exatamente que corre para os lados, enfim. Aí ela fez um simples exemplo. Pega uma garrafa de cerveja, Wesley, e vira na boca, vê se aguenta tomar assim. Porque a criança está deitada, tá tomando e tá vazando. Você não aguenta, a criança é a mesma coisa, né? Então tem que tomar um pouco sempre de cuidado. E aí, tem mais perguntas aqui. Deixa eu estar compartilhando aqui, porque as pessoas estão mandando uma série de perguntas aqui e eu estou aproveitando e estou compartilhando aqui também, tá? Então você que está nos assistindo aí, compartilha e convida os amigos para estarem aqui com a gente. O Danilo coloca aqui, obrigado, doutora, ótima noite para vocês. Obrigado que a gente está aqui, está compartilhando e está falando. Então, você que está aí, manda seu recado para cá, para que a gente consiga estar compartilhando e estar mandando. Fernando Belisário, manda de novo a pergunta porque ela sumiu aqui, tá? Ela não apareceu aqui. E fala para mim, a população hoje que tem esse problema de zumbido, qual é o percentual que tem? Então, as pesquisas mostram pra gente de 16% a 24% que tem zumbido causado por perda de audição. De novo? 16% a 24% da população já tem zumbido por conta de perda de audição. Quando a gente fala de zumbido, as 3 maiores causas de zumbido são problemas de coluna, problema de oclusão, problema dentário e a perda de audição. Então, se você não tem problema de coluna, se você não tem problema dentário, então a gente pensa na audição. A maior porcentagem do zumbido é causada pela perda de audição. A gente escuta em frequência. Tá. E as primeiras frequências que a gente começa a perder são as frequências altas. 16.000 Hz, 12.500 Hz. Inclusive ontem eu achei que estava um pouco surdo, fiz as fonos fazerem exame em mim para eu ver. Aí já falei, faz frequência alta para ver se eu já entrei em processo de perda. Porque a gente começa a perder essas frequências altas cedo, com 30 anos, com 40 anos, a gente já começa a ter dificuldade para ouvi-las. E essas frequências, elas podem começar a dar o zumbido, tá? Então, quando a gente inicia esse processo de perda, a gente já começa a perceber o zumbido. Bacana. Olha que importante, então, que tem várias frequências, que são 3 tipos aí que ela pode ter o zumbido, e uma delas... Tem 3 tipos de causa, né? 3 tipos de causa. Tem várias outras causas. A pessoa pode ter tumor, a pessoa pode ter várias outras coisas. Mas as 3 grandes causas de zumbido são essas 3. Bacana. Então, aí você que está tendo algum tipo de zumbido, então o que você pode fazer? Vai lá e procura um fono. Faz um exame de audiometria para ver se tem já uma perda iniciada. Tá. Esse tipo de exame, como é que é feito, doutora? Entra em cabine, coloca os fones, a gente vai dando tom puro, né? E vai vendo de frequência em frequência. O que é esse tom puro? É um barulhinho que ele vai escutar? Barulhinho. Que ele precisa identificar. Tá. E aí você vai aumentando o volume para identificar. Vai aumentando. A gente tem que chegar no mínimo que o paciente ouve. Tá.
tá? E a gente também faz a parte vocal para ver o quanto que ele escuta da parte vocal, qual é a porcentagem de compreensão. Bacana. Eu acho que tem o diagnóstico. Eu acho que isso daí é importante para as pessoas que estão nos acompanhando estarem vendo aí e conseguindo. O Fernando mandou a pergunta, mas eu não estou conseguindo enxergar, estou cego. Meu filho Marcelo tem muita cera no ouvido, tem que ficar limpando constantemente. Isso pode ter algum problema? Na verdade, o que ele pode ter se não faz a limpeza é ter a rolha de cera. Então tem que tirar sim. A cera, ela é uma proteção para o ouvido. Eu falo que ela é uma proteção para não entrar um mosquitinho, pro irmãozinho não enfiar um feijão e entrar lá dentro. Mas ela em excesso tem que ser retirada assim. Não vai causar nada e toda vez que tirar ele vai sentir aquele alívio, ele vai ter a sensação de que está até ouvindo mais. Porque o pessoal que trabalha com fono, e o pessoal principalmente limpeza de ouvido, que às vezes o pessoal quer ficar cutucando demais e tal, e tem que tomar muito cuidado com isso, né? Tem que tomar muito cuidado com o que coloca na orelha, né? Eu falo que assim, antigamente, não tão antigamente, né, que eu tenho 13 de formada, a gente via muita perfuração de membrana timpânica, com grampo, palito de dente, palito de fósforo. Meu Deus! As pessoas iam coçar com aquelas coisas. Hoje parece que a gente quase não vê tanto, né? Mas tem que tomar cuidado com o que coloca na orelha, né? Perfeito. Aí a Juliane Fernanda Ferreira, Júlia Fernanda Ferreira, tem o costume de usar fone de ouvido muito alto com frequência. Sinto muita coceira e dor. Isso é normal? Tem que procurar um especialista? Bom, a coceira e a dor você pode estar com alguma alergia, você pode estar com um processo alérgico, então a gente tem que ver, tá? Eu sugiro que você procure o otorrino, porque daí ele vai analisar o seu conduto auditivo e ver. Ela disse que tinha coceira e dor. E tem que ver se a dor, se você não tem alguma infecção, ou além de membrana timpânica, alguma coisa nesse sentido. E o fone alto é aquele meu desespero, porque daqui 10, 20 anos eu posso te encontrar no meu consultório pra gente estar pondo um aparelho auditivo, porque vai mudar, assim, o perfil completamente das pessoas que usam o aparelho auditivo. Bacana. Vamos repetir de novo para o pessoal que chegou agora, que está nos acompanhando. Por que vai mudar? Vai mudar porque eles estão usando muito fone de ouvido. É uma perda auditiva por ruído, induzida por ruído, né? E o fato de usar por muitas horas, a gente compara com o trabalhador que está lá na indústria, na fábrica, que não está usando o abafador, a proteção correta, né? Então, assim, isso vai causar... Eu falo que é uma coisa drástica da nossa população. Não, bacana. Então você que está nos assistindo aí, clique em compartilhar. E se por acaso a imagem cair, você volta na nossa página aqui, tá? No Bate-Papo de Terça, que a gente está aqui ao vivo falando toda terça-feira e hoje com Fernanda Matrone, ela que é fonoaudióloga. Isso. Com especialização em? Audiologia. Audiologia, olha que bacana. Isso. Ela que veio... de Guarulhos, foi para Rondônia, voltou para cá, ela é de Rondônia, ela foi para lá conhecer, morar lá e voltou para Campinas e hoje está fixada aqui em Campinas. Estou aqui. Já falo que acho que daqui não saio mais. Tá certo. E você trabalha onde aqui em Campinas? Aqui eu estou no grupo da especialista, a especialista ótica. Há um ano tem a parte auditiva. Peraí. Vou mandar um beijo pro pessoal da especialista, para todo mundo que está lá sintonizado. Aí eu vou falar assim, o que tem a ver ótica com com a parte auditiva? Com a parte auditiva. Na Europa é assim, tá? Tem a ótica, a parte auditiva junto. E o Paulo, ele quis inovar, trazer essa novidade para o Brasil, né? Já tem algumas cidades do país, já tem, mas aqui em São Paulo a gente não tinha, então a especialista resolveu há um ano inaugurar a especialista tecnologia em auditivos. Então todas as especialistas que forem da cor azul, ela tem a parte auditiva junto. Bacana! Então nós estamos, a primeira está sendo ali no Cambuí, tá? Já temos projeto para outras estarem inaugurando. E ali no Cambuí, então, a gente tem a ótica e a parte auditiva. Se alguém quiser ir lá como que eu posso chamar? Na especialista. Cor azul, lá no Cambuí. Qual que é o endereço lá? Rua Olavo Bilac 227. Rua Olavo Bilac 227. Se o pessoal for lá hoje procurar fazer exame, tem? Tem. Lá a gente
Tem toda a parte auditiva, então a gente faz as audiometrias, a gente faz aquele exame de processamento auditivo. Olha, que eu te falei com as crianças, a gente faz a terapia do processamento auditivo, a gente também tem a reabilitação vestibular, que é quem tem problema de tontura, terapia de quem tem labirintite, tá? Que isso é uma coisa que também atinge bastante. Então, vamos explicar o que você faz, porque eu conheço bastante gente que tem labirintite e um monte de gente que está nos assistindo. Como é que você cuida disso, então? A labirintite a gente faz algumas manobras. Na verdade tem que fazer aquele exame chatíssimo que chama otoneuro, que muitas pessoas passam mal. E daí tem o diagnóstico, aí o otorrino indica e sugere a reabilitação vestibular. E a fono faz algumas manobras, dá algumas dicas para que os canais semicirculares voltem ao seu equilíbrio, à sua harmonia, para que ela não tenha tanta crise de tontura da labirintite. Bacana, isso é importante. Então, as pessoas vão lá e conhecem, né? Isso. E daí, continuando na especialista, a gente tem toda essa parte e a gente tem também a adaptação de aparelhos auditivos. Então, quem tem indicação de aparelho auditivo é só chegar lá com o exame e a gente faz a adaptação, a gente testa o aparelho auditivo, eu sugiro qual é o melhor, eu vejo o que cabe no orçamento, né, da pessoa, e a gente testa o aparelho auditivo por uma semana para que ele veja melhor, para que ele veja o quanto vai mudar a vida dele, e daí ele faz a aquisição. Bacana, isso é importante. Vou mandar um beijão pro Paulo, então. Paulo, parabéns por essa iniciativa aí de estar mesclando os segmentos aí, que eu tenho certeza que vocês vão ajudar muitas pessoas. Olha, Samanta, Samanta é nossa secretária. Quando vocês forem lá, é a Samanta que vocês vão procurar. Samanta, beijo pra você. Obrigado pela audiência, tá? Aproveita e compartilha aí também. Convido os amigos para estarem junto com a gente aqui, tá? Porque lembrando que o mais importante de tudo isso é que nós conseguimos trabalhar muito bem a audição e a pessoa ter uma qualidade de vida muito bacana. Muito bacana, tá? Além desse problema de zumbido, o que mais que quando a pessoa pode identificar que ela está tendo algum tipo de problema de audição? Na verdade, assim, as pessoas demoram muito para aceitar e para perceber a perda. Então, às vezes, eu atendo muito gente que fala assim, eu pergunto, você acha que você ouve bem? A pessoa fala, ouço super bem. Aí eu pergunto, os seus filhos, o seu marido, acham que você ouve bem? Ah, não. Eles acham que eu não estou ouvindo bem. Então a gente nunca aceita e assume ou percebe que está ouvindo mal. Mas os familiares percebem. Né? Por quê? A televisão fica alta, você tem que falar 2, 3 vezes para a pessoa entender. Então, às vezes a pessoa procura o atendimento porque o filho insistiu, porque a família insistiu que procurasse. Né? Então, às vezes o paciente não percebe. Outra queixa, desculpa, mas que eu acho super bacana o paciente às vezes chega lá, eu ouço tudo, mas eu não entendo. Eu já sei como que vai dar o exame dele. Por quê? A gente ouve com as frequências graves e a gente compreende com as frequências agudas. Então, quando esse paciente já tem uma perda nos agudos, ele ouve e não entende. Olha que importante. Já é, muitas das vezes, indicação de aparelho auditivo. A criança principalmente criança, quando você está no canto, você chama ela não está escutando, ela pode ter algum tipo de problema. Pode, mas criança também muita atenção, então a gente tem que analisar todo um conjunto. E aí as pessoas... E tem idade para colocar já o aparelho? Não, desde pequena ela já pode colocar um aparelho. Perda auditiva com indicação de aparelho tem que pôr. Quanto mais cedo, melhor é, né? Aquilo que eu estava te falando, as pessoas com diagnóstico de aparelho auditivo, elas demoram... Digamos não, as pesquisas nos mostram 5 pacientes diagnosticados com aparelho auditivo, apenas um vai resolver esse problema. Peraí, quantas pessoas? A cada 5 pessoas que a gente diagnostica que tem problema de perda de audição, que precisa do aparelho, apenas uma vai resolver o problema na hora. As outras pessoas vão demorar em torno de 7 anos para voltar no consultório. E isso é muito ruim, porque em 7 anos essa perda vai aumentar, a dificuldade dele vai piorar, a compreensão dele vai ficar mais difícil, então daí eu já vou ter problema de quê? De processamento auditivo, de processar a informação do som, e sem contar que várias áreas do cérebro vão ficar sem estímulos, né? Que várias outras pesquisas também já mostram que áreas do cérebro responsáveis pela audição que não estão recebendo informação vão atrofiando e pode desenvolver outras doenças. Uma delas? Alzheimer.
Não, eu acho que isso é importante para todo mundo que a gente está falando aqui. É grave, é sério, é importante. Então, vamos repetir de novo. Se as pessoas não tiverem estímulo para o cérebro, as partes... Na verdade, os sons que não chegarem adequadamente no cérebro, né, nas áreas responsáveis, elas atrofiam. Então, o fato de atrofiar, elas podem desenvolver, acelerar o processo de algumas doenças degenerativas. Bacana, principalmente Alzheimer. Então você vê que aí você tem que tomar um pouco de cuidado, você tem que olhar, tem que ver o que você está fazendo, enfim, fone de ouvido em excesso pode causar uma série de consequências. Quero mandar um beijo para o Wagner, o Vavá, lá da Unicamp. Beijão, Vavá, você que está na audiência, obrigado pela sua sintonia, você que está junto com a gente aqui, que está acompanhando. E a Maria José Santos, ela colocou, muito bom mesmo, obrigado e boa noite, né? Ela está aqui super feliz, né? E eu quero mandar um beijo também para Júlia. Júlia, beijo, você que é afiliada do Fernando Belisário, e eu tenho certeza que ele está aqui sintonizado, está curtindo com a gente e está aproveitando. Você que tem perguntas, manda sua pergunta para cá, que a doutora Fernanda vai estar tentando responder dentro das possibilidades, lógico, aquilo que vai sanar a sua dúvida. Importante, você tem que procurar um médico constantemente, exato? Isso. De períodos em períodos. De períodos em períodos. A pessoa que tem mais de 70 anos, você tinha recolocado que todos os anos... Eu sugiro que todo ano faça um exame auditivo. Um check-up geral e... Na verdade, todos os anos fazer o exame auditivo. Geralmente, Fernanda, quando eu vejo que já tem uma perda iniciada, eu já falo, repete a cada 1 ano, repete a cada 2 anos, pra gente ir acompanhando isso. Aí, a Mônica de Sá Ferreira. Mônica, beijo. E quem tem perda auditiva em um ouvido só, tem que colocar o aparelho? Tem que colocar o aparelho. A gente tem audição bilateral e o fato de não ouvir de um lado, a gente tem algumas consequências. Então hoje em dia, porque assim, a gente tem muitos casos de perdas que a gente chama de anacusia, que é a perda total de uma orelha. Tá? Hoje em dia existe um aparelho auditivo, lançou há pouco tempo, pelo menos da nossa marca aqui no Brasil, o Cross, que a gente coloca um microfone, ele manda o som para a orelha boa, então o paciente consegue ouvir pelas 2 orelhas, apesar que apenas uma que está escutando. E quem tem perda auditiva leve, moderada, de grau mais severo, existe sim os aparelhos auditivos, a gente tem que adaptar, tem que dar a amplificação dos 2 lados para que o paciente tenha uma melhor vocalização, uma melhor compreensão, muda a vida do paciente. Bacana. Quero mandar um beijo também para o Renato Fusfilho. Renatão, beijão para você, obrigado pela sua audiência, obrigado pelo carinho. Boa noite, Wesley, cheguei agora. Quero mandar um beijo também para a doutora Cláudia Fussi Campos, a minha dentista, a doutora Cláudia, minha cunhada também, né? Ela que está ali, está sintonizada com a gente, está curtindo aqui. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo carinho. E vamos falar um pouquinho também desses aparelhos, né? Vou falar. Porque assim, a gente estava falando de audição e tudo mais, e eu tenho certeza que um monte de gente está curioso para poder entender como é que foi. Os aparelhos eram grandes antes, né? Eram. Incomodavam. Eu falo que assim, eu tenho 13 de formada e eu já vivi assim, uma mudança tecnológica do aparelho auditivo assim, incrível. Hoje mesmo estava com o pessoal lá da Sivantos e a Mônica colocou uma foto do celular antigo, que era aquele tijolo, Sim. e o de hoje. E comparando o quanto o aparelho auditivo mudou junto com essa tecnologia também comparado ao do celular. Então, quando eu me formei, eu conectava um aparelho auditivo, eu conectava um negócio na minha orelha, conectava o aparelho auditivo e manualmente eu regulava o aparelho auditivo conforme eu achava que ia ficar bom para o paciente. Antigamente era analógico e assim, amplificava. Então era horrível mesmo. Ajudava, era o que a gente tinha na época. Sim. Mas as queixas eram muito grandes. O ônibus, quando passa, parece que está acabando o mundo. A pessoa, o ruído é mais alto do que a fala da pessoa, porque não tinha tratamento, né? Uhum. E aí foi virando digital, aí foi virando HD. Então, hoje em dia, o aparelho auditivo tem uma tecnologia, assim, vasta. Ele tem uma inteligência muito grande, então ele consegue separar a fala e o ruído. Então, se ele percebe que a gente está conversando aqui, se a gente tivesse muito barulho, se eu estivesse usando aparelho auditivo, ele ia baixar o ruído e amplificar só a voz do ouvinte principal. Uhum.
A gente tem programações hoje que selecionam música ao vivo, música gravada, música instrumental. Tem programação de eco, de reverberação, porque a queixa que ambientes que faziam muito eco era muito ruim. Eu não consigo entender, o eco é muito grande. Então ele tem uma inteligência hoje para isso. Ele tem uma inteligência para telefone, porque às vezes o paciente falava, mesmo com o aparelho auditivo, eu não consigo entender o telefone, eu não consigo usar o telefone. Hoje a gente coloca o aparelho auditivo numa orelha, o som sai na outra orelha, então eu escuto nas duas orelhas com o telefone, além de ter toda uma conectividade, os aparelhos têm Bluetooth, então eu consigo fazer com que o som do telefone saia já direto na orelha, o som da televisão ir direto na orelha, e sem contar que com isso eles foram ficando cada vez menores, cada vez mais discretos, e hoje, assim, é difícil você conseguir enxergar um aparelho auditivo na orelha da pessoa. Bacana, olha que importante, a gente já vai mostrar os aparelhos, mas antes deixa eu só responder a pergunta da doutora Cláudia Fusca, ela colocou aqui, ó, como podemos identificar deficiência auditiva em crianças? A criança que fala muito alto pode ser indício? Pode, na verdade, assim, criança é complicado porque a criança fala alto, a criança brinca, então a gente tem que tomar muito cuidado com criança. Mas é importante fazer, sim, um exame auditivo, se você não fez no seu filho, fazer, tá? E, assim, se a gente... eu sempre digo que a pessoa vai falando mais alto porque tá deixando de se ouvir. A primeira coisa que a gente deixa de se ouvir é nós mesmos, o nosso retorno. Tanto que quando eu coloco aparelho auditivo nas pessoas, elas acham estranho a sua voz. Porque faz anos que ela não ouve a voz dela como ela deveria. Então... o fato de falar alto, sim, pode ser um sinal de perda de audição, tem que ver. Tá, não, bacana, isso é importante. Qual que é o primeiro aparelho que você vai mostrar? Vamos lá. Bom, hoje esse aqui é o nosso menorzinho, o menor aparelho, tá? Vou segurar aqui só para vocês terem ideia de tamanho. Peça um pouquinho para mim aqui. Vai sumir. Ó. É um grão de feijão. Tá vendo? Pequenininho. Pequenininho. Aí a gente coloca essa parte aqui, atrás da orelha. Acho que esse não tá do tamanho certinho da minha, mas vamos tentar. Eu vou mostrar o inverso. Porque o aparelho é pequenininho. Aquela parte que eu mostrei ali é a parte que fica que é atrás da orelha. Ele esconde atrás da orelha. Atrás da orelha. Então, e aí é um fio da cor da pele que entra aqui e a pessoa acaba não percebe. Não percebe que tá usando. Não percebe. Principalmente mulher que tem cabelo comprido, que esconde aqui o cabelo, acabou. E mesmo homem. Hoje em dia a gente tem de várias cores. Então quando o paciente já é grisalho, eu sugiro o prata, porque some no cabelo branco. Bacana. A gente tem a cor preta, então quem tem cabelo preto pode pegar o preto. Apesar que eu sempre digo que o bege, apesar de ser mais feinho, é o mais discreto, porque se confunde aqui atrás da orelha, então, cor da pele, então eu sempre sugiro o bege. Mas se quiser de outras cores, a gente tem também. Bacana. Aí eles estão pequenininhos, o que eu tava mostrando, tem aqueles outros que a gente chega, o paciente fala, eu quero o aparelho de dentro da orelha. A nossa novidade é esse pequenininho, o paciente chega, antigamente esse aparelho só era vendido, só era feito sob encomenda, porque eu tinha que tirar a medida da orelha do paciente e mandar fabricar. Então ele tinha que comprar, porque se ele não comprasse, se ele não fosse usar, não servia na orelha de mais ninguém. Hoje eles estão pequenininhos, a adaptação é imediata, a gente tem vários tamanhos e dessa sondinha e eu consigo pôr na orelha na hora, o paciente consegue testar e ele também some dentro da orelha do paciente. Bacana. E todos esses que eu tô te mostrando tem essas inteligências que eu te falei, que facilita a... Vamos repetir de novo qual é a inteligência que tem hoje, porque antes era analógico e hoje Ele é em HD. Ele é em HD. Desse tamanho a gente já tá falando em HD. Ai, meu Deus. Onde nós vamos parar com as tecnologias que estão vindo por aí? E aí ele consegue identificar, ele consegue separar os sons. Ele consegue separar a fala e o ruído, então ele tem uma inteligência para isso, pra gente, pro paciente compreender melhor, né? Então, quando ele chega, sei lá, num restaurante, ele abaixa automaticamente o ruído e amplifica a voz de quem está ao redor dele, que ele percebe que está falando mais. A gente tem programas de música, então para quem trabalha com música, eu tenho pacientes músicos,
Olha. Os aparelhos auditivos têm agora uma faixa de frequência maior. Então na verdade, o aparelho, quando a pessoa vai usar, isso é importante para as pessoas que estão nos acompanhando, você prepara um aparelho específico para aquilo que ele vai utilizar. Eu preparo o aparelho auditivo de acordo com a necessidade dele, de acordo com a audiometria dele, de acordo com o grau da perda. Tá. Mas, por exemplo, assim, um músico, por exemplo, que trabalha com uma situação... eu vou colocar as programações de acordo com a necessidade dele. Então, para cada pessoa tem um tipo de programação também. Cada pessoa é um tipo de programação. Não tem receita de bolo, cada um é cada um. A gente vai pondo de acordo com a necessidade. A adaptação, não eu coloco e ficou bom, tá? Eu coloco o aparelho, eu gosto de ver esse paciente quase dia sim, dia não no começo. Quando eu vejo que ele já está bem adaptado, aí eu espaço para uma semana, depois eu espaço para 30 dias e depois, pro resto da vida, eu vou ver esse paciente a cada 3 meses. Bacana. Quero mandar um beijo também pro Wagner Pérez. Wagner, beijão para você, já parceiro de longa data, né, Wagner? Parabéns pelo trabalho de divulgação. Quantas pessoas sofrem e nem ao menos procuram uma orientação? Ele coloca aqui. Olha quanto importante. Um aparelho desse, como é que você carrega essa bateria aqui? Bom, a gente tem a pilha, né? Esse daqui vai a pilha, tá? Então aqui é uma pilha tamanho 10, pequenininha. Um aparelho desse, a pilha dura em torno de 60 horas, então dá em torno de 5, 6 dias, tá? A gente tem outros aparelhos que vai uma pilha um pouquinho maior, eu tirei aqui a pilha, que dá em torno de 90 horas. E hoje, há algum tempo, a gente já tem os aparelhos auditivos que são com pilha recarregável. Então a gente usa a pilha recarregável, todas as noites coloca o aparelho auditivo dentro dessa caixinha, fecha o Smart Power, liga na tomada e ele carrega a pilha. Bacana. Tá? Isso a gente já tem há algum tempo e o que lançamos agora em maio foi esse aqui, o Stellar, tá? Que ele é bateria de lítio-íon. Bateria de lítio-íon. É a bateria do iPhone, dos celulares, tá? Acreditamos que em questão de 5, 6 anos, todos os aparelhos já vão estar com esse tipo de carregamento. Pilhas, jamais, né? E a gente consegue carregar ele na tomada. Então eu posso ligar esse aparelhinho no power bank, no computador, qualquer fonte de energia. Bacana. E questão de 40 minutos a gente carrega uma carga de 7 horas. 2 horas uma carga de 24 horas. Então, assim, a evolução, né? Não, com certeza. Eu quero mandar um beijo também para Mônica Ferreira, Mônica de Sá Pereira, que ela está nos acompanhando. Deixa eu ver aqui, porque eu não estou enxergando. Eu estou compartilhando aqui e eu não estou visualizando, que eu acabei não olhando no meu celular aqui. Como a gente está ao vivo é assim, tá? Não tem problema não. E você que está nos assistindo aí, manda seu recado, manda sua pergunta para cá que a gente vai estar tentando responder. Mônica de Sá Ferreira tá aqui, top. Ela tá colocando aqui, ó, mano. Legal. Ju Fernandes, ótimo papo, beijos, parabéns, né? Que ela tá aqui, que o pessoal tá curtindo. A Cláudia Cremasco, boa noite, Cláudia. Beijão para você, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. E a pessoa, quando você vai fazer um teste de audiometria nela, ela usa esse aparelho aqui, você que escolhe o tipo de aparelho que ela vai usar, ou conforme a necessidade que ela tem, ou ela que escolhe? Não. Entendeu? Eu costumo, eu explico para ela todas as tecnologias que existem. Tá. Tudo. Porque a gente tem uma variedade de valor muito grande aí. Tá bom. Tá? Então eu explico tudo o que existe. E daí, diante do que ela vai me dizendo que ela quer, aí eu vou colocando no pacote. Mas algumas perdas específicas eu já sugiro um aparelho. Eu preciso que seja esse com uma potência maior. Tá bom. Tá? Aí você tem um outro aparelho aqui que ela estava me mostrando, eu colar. Vou conhecendo aqui, esse colar aqui, tá vendo? Para que é esse colar? Esse colar ele tem que estar no paciente, o paciente com os aparelhos auditivos, ele pode estar por dentro da roupa, tá? Não precisa ficar para fora. Tem muita gente que fala, eu vou ficar com esse negócio para fora. Não precisa, você pode colocar dentro da roupa, né? E ele vai transformar o sinal em Bluetooth. Então, eu não preciso mais atender o telefone aqui. Eu posso simplesmente atender o telefone por aqui e o som sai direto no aparelho auditivo. E como ele é um microfone, eu falo e o som vai chegar na pessoa.
né? E através do colar eu também consigo conectar na televisão. Olha que bacana. Eu consigo transmitir tudo que tiver Bluetooth, eu consigo passar direto para o aparelho auditivo. Então o paciente já ouve direto na orelha dele. Olha que tá? importante. Eu consigo fazer com que o paciente deixe essa televisão, por exemplo, no mudo e ele continue ouvindo na orelha dele, na altura que ele quiser. Ah, bacana. Isso é importante. Isso é legal. Então, quando ele está ali, ele consegue estar escutando, enfim. Outra novidade não, que a gente já tem em todas essas linhas de aparelho auditivo, independente do valor, é o tratamento para o zumbido, tá? Que é o gerador de som. Então, existe tratamento para o zumbido, tá? Então, a gente tem todos os aparelhos auditivos, desde o básico até o premium, com o tratamento de zumbido. E todos eles a gente tem aplicativos no celular. Então, o paciente consegue fazer alguns ajustes que no passado não conseguia, como aumentar o volume, mudar a programação, deixar mais grave ou mais agudo. Ele consegue mudar o posicionamento do microfone. Então, eu estou numa palestra e eu quero que meus microfones estejam todos virados para frente. Sou um cadeirante, quero que os microfones estejam atrás de mim, que eu quero ouvir quem está empurrando minha cadeira. Então, eu tenho essa autonomia. E isso tudo pelo aplicativo. Você consegue fazer tudo isso pelo celular. Tudo isso pelo celular. A gente tem um aplicativo Bacana. E faz na hora. Como é que chama o aplicativo? Até porque acho Smart Remote. Bacana, olha que importante aqui. Fazer aqui pelo aplicativo. Então, se você consegue controlar e gerenciar toda a sua parte. Parece que deixa eu mostrar. Isso aqui é o que tem o fone. A gente aumenta, diminui. Aqui não vou estar programado, mas a gente coloca programações. E eu consigo deixar mais grave, mais agudo. Vocês estão vendo aqui, ó? Tem pra frente e pra trás, você vai colocando o som para você escutar. Eu acho que isso é importante. Essas tecnologias, elas devem ser divulgadas sim, que as tecnologias vieram para ajudar as pessoas no mundo, né? E se elas são utilizadas de uma maneira coerente e bom, que venham mais tecnologias, porque cada vez mais nós estamos ficando robotizados. Graças a Deus, amém, né? Porque amém. Antigamente a gente ia ficar velha surpresa para ser nossa, né? E hoje a gente consegue escutar. E assim, a gente tem que riscar esse preconceito que só a pessoa velha, a pessoa idosa, velha, desculpa a palavra, mas a pessoa mais idosa vai usar o aparelho auditivo. Não, cada vez mais jovens. Eu sempre faço muitas palestras, a gente faz muitas palestras de orientação em grupos de igreja, academia, de vários lugares. E eu sempre falo, a gente usa o óculos com tanta facilidade e o aparelho auditivo a gente pensa igual o óculos. É para corrigir, é para te dar audição, é para não deixar isso evoluir, tá? Eu estaciono a perda de audição quando eu coloco um aparelho auditivo. Isso não vai mais para frente, né? Então, para que eu vou ficar surdo, tão surdo a ponto de não ouvir o barulho da chuva, a ponto de eu não ouvir a folha no ventando? E são várias histórias, a gente coloca aparelho auditivo, o paciente fala: Fernanda, eu escutei passarinho. Fernanda, eu descobri que o celular faz barulho. Fernanda, eu fui passar o cartão de crédito faz plim-plim no final, quando a gente põe a senha. E a gente vai vendo várias histórias. E é super gostoso voltar a dar audição para essas pessoas. Qual foi a história que você mais se emocionou? Você lembra ou não? Ai, são tantas, assim, toda semana é uma história nova, sabe? Outro dia eu coloquei aparelho auditivo num senhor com depressão, 80 anos. O fato de não ouvir causa muita depressão nos idosos, porque eles deixam de participar, eles deixam de conviver, eles deixam de conversar, eles deixam de assistir televisão, assistir o filme, né? Olha. Então, assim, e é impressionante. Eu coloco o aparelho, quando eu ligo, eu falo que as rugas mudam de lugar. Olha, que bacana. Porque a pessoa fica muito mais leve, é muito gostoso, é muito gratificante. E diz pra mim, a idade, limite não tem. A pessoa com 100 anos, ela pode colocar 100 anos. A gente tem paciente com 100 anos. Opa! Tem paciente com 100 anos. Esse mês eu coloquei numa senhora de 89 anos que gerencia uma empresa, sabe? E é super gostoso de ver, que tem pessoas com 89 anos gerenciando ainda suas empresas, cuidando dos seus negócios. É bem gratificante ver que a população está ficando mais velha e está cuidando, né? Está se dando a qualidade de vida. Não, eu acho que isso é importante, cuidar.
E vamos relembrar, não só os mais velhos, e a gente vai frisar sempre aqui, os mais jovens, principalmente fone de ouvido, que está lá dentro, escutando o som alto. Vamos repetir de novo, porque tem bastante gente que chegou agora, né? Que vai acompanhar, que está nos acompanhando agora, que o som, a pessoa que está escutando o fone de ouvido, que está ali, e a pessoa que está do teu lado, se estiver escutando, tem que abaixar. Tem que abaixar. Tem que abaixar. O recomendado é 60 minutos por dia, 60 decibéis. Se você faz uso de mais horas por dia, você está correndo risco de, ao longo dos anos, fazer com que isso te cause uma perda de audição. Né? Okay. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem campanhas assim, mas eu já vi que alguns países já estão tendo campanha, uma orelha com fone de ouvido e uma orelha com aparelho auditivo. Então, assim, o uso disso hoje vai te causar... vai te fazer usar isso amanhã, alguma coisa nesse sentido. Então tem alguns países já fazendo campanhas auditivas em relação ao fone de ouvido. Nós aqui no Brasil ainda não estão tendo essa preocupação. Bacana, eu acho que isso daí é importante porque muito DJ tem problema hoje, muito músico tem problema. Tem alguns cantores sertanejos nossos aqui que estão com problema de audição porque usam o fone de ouvido muito alto. E não é só o fone de ouvido. Tudo que você escuta acima pode lhe causar consequências graves no futuro, né? Hoje a gente vai continuar normal. No máximo, quando a gente vai numa balada, numa festa que tem som alto, a gente volta em casa e escuta aquele né? Na hora de dormir. Só isso, mas no futuro vai... Você não vai nem escutar o Não vai. Você não vai nem escutar o Não vai. Hoje, no Bate-Papo de Terça, a Fernanda Matrone, ela que é fonoaudióloga, especialista em audiologia, né? Ela que é nascida em Guarulhos, mas se considera uma rondoniense. Foi para lá, morou lá um tempo, aí veio fazer faculdade da PUC aqui, fez o curso, se fez especialização. Fiz. Tudo na PUC também? Não, fiz especialização em São Paulo. Em São Paulo, e hoje está aqui em Campinas, trabalha na loja, no grupo A Especialista. Mandar um beijão para todo mundo lá da loja Especialista, que além de ter a parte ótica, tem a parte agora auditiva, que são as lojas azuis. As lojas azuis da Especialista. Ah, bacana. Que vai ter aí um conglomerado logo espalhando pelo Brasil inteiro para poder cuidar aí da audição de todas as pessoas. Quem quiser ir lá pode procurar lá também. Atende lá, a loja atende convênio particular e tudo? Não, apenas particular, mas dá uma ligadinha lá que a Samanta tenta dar um jeito, organiza vocês, direciona como que faz para às vezes pedir reembolso para o convênio. Ela ajuda, ela sempre resolve o problema. Ela sempre resolve. Sabe uma coisa que eu lembrei agora? Eu vi muitas mães perguntando de criança. Hoje em dia a gente faz um tampão aquático personalizado. Então, por quê? A criança às vezes quando lava a cabeça, entra água no ouvido, pode aumentar o processo infeccioso. Crianças que fazem natação, o cloro pode aumentar também o processo infeccioso. Então hoje existe tampão, a gente tira a medida da orelha, faz um tampão personalizado. Com silicone? Não é... silicone flutuante. Tá. E daí a gente faz um tampão personalizado e não entra água nessa orelha, tá? Então é uma dica super bacana para que quem tem, as crianças que têm muita otite, as mães fazerem esse tampão porque vale a pena. Vocês fazem lá também? A gente faz lá. Tá bom. Isso. Esse tampão é bacana, principalmente para as crianças que têm bastante infecção e vai para a piscina constantemente. Cloro dá infecção, correto? Não? Na verdade, ele pode aumentar o processo. A criança está com otite, pode aumentar. E aí esse tampão ajuda bastante. Então é uma coisa legal para as crianças. A Giovana usou também, a minha bebezinha a Gigi. Beijão, Gigi. Ela colocou e eu acho que ajuda muito. Então é bom saber porque eu já indico para um monte de pessoas para poder ir lá e ajudar a fazer esse tampão. Porque é personalizado. E aí depois de um período que a criança vai crescendo, você tem que substituir. Você tem que ir substituindo. De quanto em quanto tempo? Depende do crescimento da criança, né? Tem criança que dá 6 meses, tem criança que já às vezes passa 1 ano. Então depende. A gente que é mais velha, eu tenho o meu há 10 anos. Não mudou ainda a minha orelha.
Eu acho que esse é o caminho. Eu quero mandar um beijo também aqui, Um beijo pro Diego, um beijo pra Ana. A gente também tá com uma campanha bem bacana lá no supermercado Dalben. Então, a Ana Paula Dalben, beijo pro pessoal de lá. Sim, a Ana Paula, o pessoal do Dalben já me ajudou muito. A Ana vai ficar sabendo agora porque eu fui presidente de uma outra entidade também chamada Paica. E eles sempre nos ajudaram lá. Beijão, Ana, obrigado sempre pelo apoio que vocês nos deram lá no Paica. E de coração mesmo, obrigado. E o Diego Ribas aqui, essa fona é top! Parabéns, Fer, tá ali, tá curtindo. E a Ana Paula também coloca aqui um monte de parabéns para você, Fer. Assim, as pessoas que estão nos acompanhando estão curtindo aqui. E a gente está aqui há 1 hora falando, né? E o tempo vai passando, a gente vai conversando e a gente vai caminhando para nós estarmos encerrando o nosso programa. Mas antes disso, vamos falar mais um pouquinho. Tem mais outro aparelho ou não? Não, o que eu trouxe pra você foi esses mesmo. Tá. O que a gente tem adaptação imediata, então pra quem não viu, esses que são intracanais, a gente já tem adaptação imediata. O paciente não precisa mais fazer sob medida, tá? Adaptação é na hora, conforme eu já monto, conforme a necessidade do paciente, a gente coloca. É incrível como os pacientes têm amado isso aqui. Tá? Porque a qualidade sonora é muito boa, o som é muito limpo. Outro dia uma paciente minha, já usuária há 20 anos, nós trocamos a tecnologia dela, colocamos esse daqui da tecnologia TrueCore e ela falou assim: Fernanda, vocês estão chegando próximo da audição normal. Então assim, ela disse que é impressionante o quanto está mais limpo e mais nítido o som. Tá? Só por curiosidade, esses aparelhos eles podem ser molhados ou não? Esses aparelhos eles têm o IP67 e este aqui já tem o IP67 e 68. Então eles têm uma resistência maior à água, tá? Eu falo que antigamente a gente espirrava, o aparelho pifava. Se alguém espirrasse perto e caísse uma gota, o aparelho tinha que ir para conserto. Hoje em dia, o paciente não pode tomar um banho com o aparelho, mas se ele esqueceu e entrou na ducha e saiu, não vai pifar. Jogaram ele na piscina e ele estava de aparelho, se ele sair na hora e tirar, não vai estragar. Pegou uma chuvinha para correr até o carro, também não vai estragar, tá? Porque tem uma proteção, que é o IP67, que é uma proteção para poeira e para água. Bacana. Tá? Como é que você, até para quem tem aparelho em casa, como é que ele faz a higienização disso? Até para que quem está lá possa entender. Por quê? Nesse final de semana passou uma reportagem lá no Fantástico falando sobre a quantidade de bactérias nos fones de ouvido. Porque aí a gente vai entrar também falando da higienização que precisa ser feita, tem que constante. Ser feita, tem que ser constante. O Diego perguntou do suor. Como ele tem uma resistência maior à água, ele tem uma resistência maior ao suor. Também não vai estragar. Esse carregador, ele faz a desumidificação elétrica. Então, ele retira o suor do aparelho. Opa, pera, vamos repetir de novo aqui que eu acho que é interessante. Principalmente pro Diego aqui, aquele que tinha falado do suor, mas não afeta o aparelho, e quando faz exercício. Então, se ele estiver fazendo atividade física, o ideal, que ele vai usar bastante, é usar esse aparelho aqui. Porque ele faz a desumidificação elétrica e tira toda a umidade que tiver no aparelho. Esse outro, que é o carregador de pilhas, depois do processo de carregamento, ele faz também o processo de desumidificação. Então, ele também tira o suor do aparelho. Bacana. Tá? Quando você não tem esses recursos, a gente sugere pôr na sílica gel e fazer uma manutenção maior desses aparelhos em consultório, em laboratório. Tá? A gente estava falando da limpeza. Antes disso, quero mandar um beijo pro Rodrigo Zanetti Brito, ele que é lá de Ribeirão Preto, né? Beijão, Rodrigão. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Bom, como não pode lavar, eu sempre sugiro ao paciente, tira da orelha, a cera está úmida no aparelho, então passa um papel higiênico e eu sempre dou uma escovinha pro paciente para que ele possa fazer uma higiene mais profunda. Essa sondinha que vai dentro da orelha, a gente troca a cada 3 meses. Então lembra que eu falei que eu vejo o paciente a cada 3 meses? Não é à toa. É para fazer esse tipo de troca, é para ter esse tipo de cuidado e também porque os aparelhos auditivos hoje têm atualização de firmware. Então eu consigo passar para o paciente o que a fábrica melhorou em sua tecnologia. Então também para ele
ter esse recurso, essa vantagem no seu aparelho, né? Então, a pontinha que fica dentro do Dentro vidro, da orelha a gente troca. a cada 3 meses. Isso. Bacana. Olha, quanta informação importante, quanta informação hoje no nosso dia a dia aqui que a gente está falando, que a audição faz bem para a pessoa, ela tem uma qualidade de vida muito melhor, correto? Isso. Se ela não está escutando e ela não participa das conversas, ela fica depressiva. Depressiva, a gente vê várias pesquisas dizendo que as pessoas que não fazem uso de aparelho auditivo morrem mais cedo, em torno de 4 a 5 anos de quem usa o aparelho auditivo, tá? Olha. AVCs, infartos, por conta de tensão, por conta de estar mais nervosa. Então, assim, o número da qualidade de vida que melhora da pessoa que usa o aparelho auditivo é muito grande, gente. A porcentagem, assim, é de 70% a 80% de melhora de qualidade de vida, de saúde geral. Eu sempre dou palestra para grupo de terceira idade e eu coloco sempre no fim uma pesquisa que fala que, agora eu não vou lembrar o número exato, mas X% das pessoas que colocaram aparelho auditivo arrumaram um companheiro, um parceiro. Já tô vendo que vai ter um monte de companheiro aí, um monte de amigo aí que vai estar querendo colocar aparelho auditivo só para poder. Porque o que acontece? Eles voltam a frequentar bailinho, a fazer passeios de terceira idade, a frequentar esses grupos de terceira idade. Então eles começam a conviver mais e arrumam um namoradinho. Olha, aí o Diego ele coloca aqui, ó, esses aparelhos para quem não tem condições de comprar, existe algo acessível, tipo paciente de baixa renda? Então, PUC e Unicamp fazem, né, esse tipo de... Não seria doação. Não, mas é assim, você vai para a rede pública, você vai conseguir utilizar pela rede pública. Pela rede pública tem. Tem muitos lugares que fazem campanhas. Nós mesmos, da especialistas, a gente tem a gente quer fazer uma ação no final do ano. Tá? A gente já está vendo um lugar específico, porque os pacientes às vezes trocam o aparelho, a gente dá um desconto maior, recolhe esse aparelho, manda dar um jeito nesse aparelho, se ele tiver alguma coisa, pra gente fazer uma doação. A gente quer fazer uma doação no final do ano. Bacana. Então tem muitos lugares que fazem esse tipo de doação, entendeu? Então já fala pro Paulo lá que todos os Rotaries aqui, Clube de Campinas Sul, de Campinas, querem fazer uma parceria também pra gente poder fazer esse trabalho. Lembrando que todo ano nós fazemos o Rotary em Ação, que a gente faz lá na região do Campo Grande, e a gente leva uma série de atividades na área de saúde, e também a especialista está convidada a estar com a gente lá também para fazer um trabalho bacana, que é importante, a gente faz um trabalho. Esse é o trabalho social que a gente acaba fazendo. Então todos os anos nós fazemos lá na região do Campo Grande o Rotary em Ação. Depois vocês procurem aí na internet que tem bastante informação, bastante coisa bacana, tá? Beijo pra minha irmã! A Silvia Matrone, ela ia entrar em Rondônia pra me ver. Tá lá em Rondônia? Tá lá em Rondônia, Beijão. de Paraná. Não, ela já compartilhou o vídeo essa semana. Ela já compartilhou, eu vi que ela compartilhou. Beijão pra ela. Eu quero mandar um beijo também pro Leite. O Leite é nosso parceiro, nosso amigo, tá sempre trazendo os nossos cantores aqui. E ele tá fazendo no dia 2 agora, lá em Americana, tá trazendo o Lucas Luco, lá na Diamond em Americana. Então, para todo mundo que tá sintonizado, curte a página do Leite lá, compartilha lá, compartilha junto com a gente aqui, que, escutei na promoção Lucas Luco no Bate-Papo de Terça, vai lá na página da Diamond em Americana, que é a boate, onde vai estar no dia 2 de setembro. Compartilha lá, clica lá, porque depois a gente vai estar sorteando aí um par de convites na próxima semana, para quem sabe vocês estarem assistindo Lucas Luco lá em Americana, na Diamond. Quer mandar um beijo para alguém? Beijo pro pessoal da especialista, pessoal da loja do Cambuí, para todas as outras óticas, mas para minha equipe, para Júlia, para Gisele, para Samantha, para Cíntia, pro pessoal da ótica, para Raquel e para Emily. Beijo pro pessoal de lá que tá. E para todo mundo que assistiu, né? Eu espero ter compartilhado e dado informações bacanas para vocês. Bacana, isso é importante. Esqueceu ninguém lá, não? Acho que não. Dona Rose, da faxina, e o seu Pedro, que cuida do pessoal chegando lá na portaria. Bacana, são importantes. Olha. Tem a moça do café também?
A Dona Rose. Dona Rose, não pode esquecer da mocinha do café, tá louco? Ó, quero mandar um beijo aqui pro Silvio Roberto, muito bom o bate-papo de hoje, aprendi bastante com a doutora Fernanda, o Rodrigo Zanetti Brito, excelente, parabéns, obrigado, beijos para vocês, obrigado de coração pelo carinho, pela audiência que vocês estiveram junto com a gente aqui. E beijo pros amigos da feira, lógico, né, pro pessoal de Rondônia, para todos os amigos lá de Rondônia Rondônia que estão sintonizados, estão curtindo, os amigos da faculdade, para todo mundo, né? Para todo mundo que tá um beijo gente. geral. Beijo, não pode citar nome. Tem que ser um beijo geral, porque às vezes a gente esquece, aí a gente toma uma bronca, você não lembra de mim, né? Esqueceu? Não, mas aqui, imagina que a gente fica aqui, a ansiedade, a gente vai falando, vai conversando, e os assuntos são diversos, que a gente vai conversando aqui, vai falando, e às vezes passa a batida e a gente esquece de mandar um beijo. Mas um beijo para todo mundo que estava sintonizado, um beijo para vocês que nos acompanham aqui, um beijo para todo mundo da Especialista, um beijo para o Paulo, por esse projeto. O pessoal que você foi lá hoje em São Paulo? A fábrica, o pessoal da Civentos, que está aqui nos representando, né? Que manda que traz esses aparelhos da Alemanha. Não falei que os aparelhos vêm da Alemanha. São aparelhos importados? São, a gente não tem fabricação brasileira. Bacana, ó. Então tá aí mais uma dica importante que ela tá dando. Beijo para todo mundo lá da fábrica da Civentos. Beijão para vocês, obrigado pelo carinho. Você vai mostrar alguma coisa, não? Não, quero te dar. A gente trouxe uma lembrancinha do pessoal da Especialista para vocês. Trouxe pro Evandro também, que não veio. O Evandro tá doente, ele tá lá, a mamãezinha dele tava ruim essa semana. Semana passada ela teve um problema sério de saúde, por isso que ele não está conseguindo participar. E hoje ele estava vindo também, mas por causa dessa tensão nervosa, tudo mais, ele acabou se adiantando de ontem para hoje. Ele falou: Wesley, vou ter que falhar mais uma vez. Mas ele está sempre com a gente, está assistindo, está curtindo e está compartilhando lá, eu tenho certeza. Até semana que vem, no próximo Bate-Papo. Posso falar uma coisa? Pode. E quem precisar, eu estou à disposição lá na Especialista, é só passar lá, marcar um horário com a Samanta. Vamos falar o telefone, não falei o telefone. 3203-1015, tá? Vou colocar aqui. 3203-1015. Quem tiver alguma dúvida também pode mandar algum e-mail, fono1cambuí@aeauditivos.com.br, que eu estou à disposição para tirar dúvidas, pode mandar depois para você e a gente vai se comunicando e o que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Já vou fazer de antemão aqui, ó. Você que tá curtindo a gente aqui, vai lá e pede desconto. Fala que você veio no Bate-Papo de Terça. Pode pedir para as meninas da ótica também, vai lá, tá autorizado. Vai lá, fala que escutou no Bate-Papo de Terça. Ó, falaram pra mim que eu vou ter desconto, que eu tava vendo lá no Bate-Papo de Terça. Corre lá. Então, além do aparelho auditivo, na ótica também? Também, pode falar. Lá no Cambuí. Espero vocês. Beijão pra vocês, obrigado por mais esse carinho. Até a semana que vem no próximo Bate-Papo de Terça. Valeu, beijos! Tchau, tchau!